Olá, pessoal. Olha, sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme eu estar aqui hoje falando para vocês. E com a aula de hoje, eu vou explicar, vou situar vocês um pouquinho. Onde nós estamos, onde nós vamos chegar e o como nós vamos chegar até lá. Tudo isso falando sobre essa língua que eu aprendi a me apaixonar, a amar, que é falar do inglês, tá? Bom, só para vocês me conhecerem um pouquinho, eu sou fonoaudiólogo, sou nascido em Belo Horizonte, nascido, crescido e criado em Belo Horizonte, e eu me formei lá há 11 anos atrás, e eu comecei a exercer minha profissão como fonoaudiólogo em alguns hospitais da região, para quem mora lá, Santa Casa, Ipiceng, trabalhava naquela região hospitalar, e com planos de saúde também. Enfim, em 2016, eu mudei para os Estados Unidos. Eu aprendi a gostar do inglês depois que eu mudei e precisei do inglês. Antes disso, o inglês ele vinha com um sofrimento. Por quê? Eu tive contato com o inglês desde os 16, 17 anos de idade e eu fui para cursinho, fazer cursinhos de inglês e eu mudei de cursinho em cursinhos, fiz diferentes metodologias e quando vinha uma proposta nova de aprenda a falar inglês em um ano, eu falava, não, eu vou investir porque eu quero. Ao mesmo tempo que era um sonho eu falar inglês, porque diante de mim existia um mundo de possibilidades ali, eu me via falando inglês para poder viajar, para poder pegar uma proposta de emprego melhor, como crescimento profissional dentro da minha área. Muitas pesquisas são feitas aqui nos Estados Unidos, então assim, eu via a necessidade de eu falar inglês, mas era um sofrimento. Ao mesmo tempo que eu via essa necessidade, eu tentava, aquele contato com a língua era um sofrimento. Em 2016, eu resolvi mudar essa história e falei, bom, eu vou sair e vou fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Então a minha proposta era vir para os Estados Unidos, estudar inglês, ficar aqui 1 ou 2 anos e voltar para o Brasil fluente. Bom, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu pensei era, bom, eu já tenho um inglês, eu tenho uma base e isso vai me ajudar. E acreditem ou não, o que vocês acham que aconteceu? Eu me travei totalmente. Depois, né, eu estudando como que minha mente, como que eu tricky, né, minha mente, como que eu conseguia mostrar para mim mesmo que eu não estava aprendendo, que eu não era suficiente. E foi um processo muito dolorido. Por que dolorido? Eu estava num país que eu não falava a língua e eu não estava atingindo o objetivo que eu queria. Então, eu me esforcei, eu fui para escolas, eu coloquei dentro da minha rotina que era trabalhar, precisava trabalhar aqui. Eu fui para a escola todos os dias, mudei diferentes escolas até uma que eu gostei. Enfim, eu consegui atingir a fluência. Quando chegou no ano passado, em 2020, não, ano retrasado, né? A gente está no início do ano ainda, mas em 2019, eu comecei a fazer um movimento que eu quero ser fonoaudiólogo aqui também. Então, eu comecei a estudar a fonoaudiologia daqui dos Estados Unidos para atuar como um profissional fonoaudiólogo aqui. E eu fui apresentado a uma matéria que chama fonética. E o engraçado é que a fonética, eu já era acostumado com a fonética. A fonética e fonologia do português foram a base da minha formação na escola, né? E quando eu fui apresentado a fonética do inglês, então, olha, acompanhe comigo. Nesse momento que eu fui apresentado a fonética do inglês, eu já era fluente no inglês, eu já conseguia me comunicar, eu já trabalhava, já vivia inserido né, com o nativo e eu conseguia me comunicar, mas eu comecei a estudar uma coisa mais técnica. E quando comecei a estudar a fonética do inglês, o meu mundo se abriu. E foi uma abertura assim, de portas e janelas que eu pensei, por que eu não tive acesso a essa informação antes? Se eu tivesse acesso a essa informação antes, eu teria diminuído o sofrimento, a angústia, as barreiras para aprender o inglês. E foi daí que surgiu a ideia. Peraí, se eu posso ajudar pessoas que estão passando por esse processo, eu me sinto realizado. Porque eu estou usando matérias do que eu gosto, da fonoaudiologia, e eu estou ajudando brasileiros que estão enfrentando o que eu passei, né? Que foi esse aprendizado da língua. Então,
Hoje, eu continuo estudando, eu preciso... É um processo longo, eu preciso passar numa prova de mestrado, tudo isso em inglês, enfim, eu continuo estudando, me aperfeiçoando. Então, todos os dias eu aprendo coisas novas, mas conhecer a fonética do inglês abriu portas, melhorou a minha pronúncia. Eu uso isso, inclusive, no desenvolvimento da minha fala. E é sobre isso que vocês vão ver e vão entender um pouquinho nessa aula, combinado? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da fonética do inglês. Pessoal, vamos lá. Eu preciso só desenhar uma coisa para vocês entenderem o que é isso. Então, hoje eu quero que vocês saiam daqui sem dúvidas, o que é a fonética e fonologia do inglês. Combinado? Bom, vamos lá. Primeira coisa que surgiu é a língua falada. Então, os nossos ancestrais lá, eles precisavam se comunicar e eles começaram a criar sinais, começaram a criar sons. Então, todo esse nosso processo fonador, ele é um processo adaptado. Isso aqui foi criado para respiração. Prega vocal abre, ar passa, fecha. E isso é um sistema criado para respirar. O ser humano adaptou, percebeu que com essa passagem do ar existia som, ele começou a adaptar isso e isso se transformou no que hoje a gente conhece como fala. Então é um processo, como que eu posso falar? Isso aqui é um aparelho que ele foi adaptado, trazido da respiração para o processo fonador, tá? E aí, dependendo, cada região, é assim que nasceram as línguas diferentes, né? De cada região começou a se comunicar de uma forma. E a linguagem, a linguística, é o estudo, é a ciência que estuda a linguagem. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa, ela pode se comunicar com a outra sem falar nada. Eu consigo me comunicar. Então, se eu viro para vocês agora e falo assim, e só faço isso. Isso são sinais que eu estou passando uma linguagem. Se eu tivesse com uma pessoa aqui, uma outra pessoa presencialmente aqui comigo, e a pessoa pega alguma coisa e eu faço assim para ela, eu estou passando uma linguagem, um sinal que ela vai interpretar. Então, a linguística é o estudo que estuda tudo isso, a linguagem como um todo, né? O que está por trás do meu gesto? E se eu estivesse fazendo um gesto aqui, falando não para vocês e fazendo assim? Então, olha, vocês não podem fazer isso. Tem uma divergência aqui de informação. Então, a linguística, ela vem e estuda tudo isso. E, dentro da linguística, então, olha só que legal. Aqui, o mais importante aqui, o top é linguística. É a ciência, vamos dizer que é a ciência mãe, tá? A linguística. Dentro da linguística, nós temos ramos, tá? O que é isso? Quando a gente começa a estudar inglês, eu vou contar para vocês a minha experiência, combinado? Quando eu comecei a estudar inglês, há 18 anos atrás, eu ainda adolescente, comecei a estudar, eu fui direto o quê? No sentido do inglês. Então, aqui a gente tem uma área que é meaning. Vamos colocar isso tudo aqui em português mesmo. Essa meaning, vamos dizer que é o significado, tá? O significado. Então, quando eu comecei a estudar inglês, eu fui direto para essa área aqui, né? Então a gente vai lá, a gente começa a estudar as metodologias antigas, elas são assim. A gente começa, um modelo de, como que eu posso dizer, tradução. Então, o que é blue? Azul. Red? Vermelho. Head? Cabeça. E aí assim vai. É um modelo de tradução. Significado. O que é aquela palavra? Significado. Pessoal, eu completei o quadro aqui só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, olha só, voltando, falando da linguística, que é a ciência mãe, né? A linguística vai estudar a comunicação, a linguagem, tá? E aí a gente vamos pensar em 3 ramos. O ramo que estuda o significado. Então, quando a gente vai para a escola de inglês, a gente começa a traduzir as palavras. Isso significa isso, isso significa isso. Isso é significado. A gente está estudando o quê? 2 outras ciências que estão aqui dentro, a semântica e a pragmática, né? A semântica é aquela ciência que vai estudar
essa frase, o que ela quis dizer quando você fala tal frase? Eu gosto de goiaba. Então, o que essa frase significa? Agora, quando a gente tem uma subjetividade naquela frase, a gente vai para a pragmática, né? O que está por trás daquele significado? Quando a gente fala, você é muito cabeça dura, o sentido semântico é cabeça dura porque a cabeça é dura. Agora, o cabeça dura tem um sentido por trás daquilo, né? O que significa uma pessoa cabeça dura? Uma pessoa que não é aberta à mudança. Então, isso são ciências dentro do significado. Dentro da forma, a gente tem mais ciências que estudam a forma. Morfologia, sintaxe. Então, é o que vai estudar cada palavra, o que aquela palavra é. Aquela palavra é um pronome, é um adjetivo. Se a gente coloca um sufixo, um prefixo, então a gente tem uma palavra que tem um núcleo. Então, believe. Então, se eu falo unbelievable, eu já tenho núcleo. Então, isso tudo aqui dentro eu estou estudando morfologia e sintaxe da palavra. E nós temos uma outra área, que são mais duas ciências, que é a fonética e fonologia, que é a área que eu domino, que nós vamos falar o quê? Dos sons do inglês. É muito comum cursos tradicionais ou a metodologia antiga incluir isso aqui de forma bem simples aqui dentro, e a gente vai aprendendo esses sons, esses fonemas, esses sons diferentes do inglês aqui dentro no dia a dia, e isso acaba ficando um pouco cansativo, né? Como que eu estou aprendendo? Qual que é a diferença dessa palavra e dessa? Então, se eu tenho duas palavras muito parecidas, por exemplo, vamos pegar uma palavra aqui, no inglês, heat and head. Duas palavras que são muito parecidas e que tá ruim para enxergar, né? Mas eu escrevo aqui para vocês. Heat and head. Duas palavras muito parecidas, o que vai diferenciar isso aqui é um único fonema. E aí a gente está estudando os sons. E olha que interessante, quando a gente começa a aprender uma língua, a criança, quando nós éramos crianças, nós aprendemos uma língua a partir daqui. A gente começa a balbuciar, então a gente começa mãe, mamãe. E isso que a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo com a repetição. E a criança, quando vai para a alfabetização, o método de alfabetização, principalmente hoje, é muito baseado dentro da fonética, né? Qual o som que a criança está ouvindo? Isso é um som curto, é um som longo? Isso é aqui. Mas, como nós já somos adultos, a gente vem para a aprendizagem aqui, mas fica faltando coisas. Então foi, quando eu aprendi a fonética do inglês, apesar de eu já saber falar inglês, na época que eu aprendi isso, eu já era fluente no inglês, me ajudou muito, evoluiu muito a minha pronúncia. Então, hoje, eu uso a fonética e fonologia para acelerar o meu aprendizado, para melhorar a minha pronúncia. Então, espero que depois dessa aula aqui vocês entendam o que é a fonética e fonologia do inglês, onde que ela está encaixada, o que é estudar os sons do inglês e como que isso pode te ajudar, você aprendendo, você que está aprendendo, que quer aprender, que está evoluindo aí, que quer melhorar a sua pronúncia no inglês. Nós vamos focar muito nos sons, na pronúncia, como ouvir. Isso aqui tudo é uma das ciências dentro da linguística. E eu convido vocês a vir comigo nessa jornada, sempre com vídeos no YouTube, tem o meu canal no Instagram e eu sempre vou disponibilizar, acompanhe, eu sempre vou disponibilizar mais aulas, mais conteúdos. Até mais, obrigado, fiquem comigo.